aí nossa aula de sistemas de Windows. Vamos lá. Na última aula a gente tinha parado, acho que a gente estava falando sobre... A gente falou sobre clusters, né? Falou sobre clusters de alta disponibilidade, de alto desempenho, e ficou falando a gente falar sobre grids. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Vocês, por algum motivo aqui, o PDF não estava andando. Estão vendo aí a tela direitinho? Sim. Beleza. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre grids. Encerrar um pouco o assunto aí, né? Encerrar um pouco o assunto porque ele está muito ligado com clusters, né? Que a gente falou já na aula passada. A gente falou sobre os clusters, relembrando um pouco, só para servir de base para a gente vai falar grids. A gente falou em clusters e falou em dois tipos de clusters, né? Falou nos clusters de alto desempenho e nos clusters de alta disponibilidade. Os clusters de alto desempenho são aqueles que, como o nome diz, primam por aumentar o desempenho, você ter um maior desempenho, você tem várias máquinas e você faz uso de processamento paralelo, ou seja, cada uma das máquinas está processando alguma coisa, né, ao mesmo tempo que a outra, né, de forma paralela, para você ter um desempenho maior, né? Então, se você dei até o exemplo de processamento de filme, né, de renderização de filmes aí, dessas animações e tal, que você pode ter um conjunto de máquinas, cada uma delas renderizando, processando um quadro diferente da animação, né? E aí você consegue agilizar muito o processo de renderização em relação a ter uma máquina só fazendo essa mesma função. Então, a ideia dos grids principalmente é essa, você ter várias máquinas processando ao mesmo tempo. E no cluster de alta disponibilidade é aquele que você tem várias máquinas, mas com o objetivo de que se uma cair, a outra está no lugar, né? Os grids, eles são muito próximos aí, muito parecidos com esses clusters de alto desempenho, com esse esquema de você ganhar mais desempenho no processamento de alguma coisa. A grande diferença que existe entre clusters e grids, o objetivo do grid é o mesmo, é você ter mais desempenho, é você processar alguma coisa que você precisa da forma mais rápida que puder, né? E aí, a grande diferença é que no cluster o ambiente é homogêneo de maneira geral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de maneira geral, não é obrigatório, mas de maneira geral os hardwares são o mesmo, né? Os vários nós que fazem parte de um cluster têm o mesmo hardware. Se não tem o mesmo hardware, tem hardware pelo menos parecido. Normalmente aí acho que nunca vi um cluster que não fosse assim, que não todos eles têm o mesmo sistema operacional. Muito difícil ter um cluster que não tem nós com o mesmo sistema operacional. E você tem a mesma infraestrutura de rede para todos eles, e o principal, você tem uma administração única. Você tem alguém que administra o cluster como um todo. Então, o cluster normalmente está no mesmo data center ali. Então, sei lá, você tem um rack daqueles, né? Um armário daqueles data center, um ou vários, dependendo do tamanho do cluster, e eles juntos formam um cluster. Então, acho que essa característica é a principal, o fato de que você tem uma administração central, uma administração única. Tem uma equipe que cuida, uma pessoa ou uma equipe, uma gerência que cuida daquele cluster ali. E aí, normalmente, os clusters eles estão naquela cluster de alto desempenho, então naquela arquitetura, que a gente falou que é a arquitetura Beowulf, em que você tem um nó mestre e os nós escravos, né, que são controlados pelo nó mestre. Então, qualquer requisição que se faça ao cluster, na verdade, você faz ao nó mestre. E aí o nó mestre repassa para os nós escravos. Né?
Nos grids, isso não é bem assim. Nos grids, o que acontece, de maneira geral, é que os nós estão espalhados pela rede, né? Então você tem vários nós espalhados pela rede, né? Formando como se fosse um cluster distribuído geograficamente, né? A ideia do grid é você também poder processar várias coisas ao mesmo tempo, mas a ideia é que você possa fazer isso com nós que estejam distribuídos geograficamente. Ah, pessoal, mas pô, nós distribuídos geograficamente, não, você não, isso é muito pouco, né? Na verdade, o fato de ser distribuído geograficamente existe, né? Ele acontece porque os nós de um grid normalmente não estão debaixo da mesma administração. Você não tem uma empresa normalmente que tem um grid. Você tem várias empresas ou várias instituições de pesquisa ou várias universidades que colaboram para formar um grid. Então você tem recursos computacionais que fazem parte do grid que vêm de várias instituições diferentes. Então a ideia básica é o seguinte, a ideia básica do grid. Imagina que eu sou uma universidade, né? Sei lá, nós estamos lá na FAESA, e aí a gente tem uma máquina lá, certo? Que a gente usa para processar algumas coisas, para simulações, vamos botar assim. Então, pesquisas que se façam lá na área de engenharia, na área de computação, não sei, que tem essa máquina lá para processar as coisas que são necessárias, as simulações que façam necessárias, né, fazer contas, o que quer que seja necessário. Lá tem uma máquina lá, barra pesada lá para fazer isso, um servidor. Aí, o problema começa a partir do seguinte momento, aqui, de maneira geral, quando você tem uma máquina assim que é disponibilizada para processamento, para fazer pesquisa, por exemplo, essa máquina ela não é usada o tempo todo. Não é o tempo todo que tem gente com coisa para processar nela, né? Porque às vezes, sei lá, durante as férias não vai ter, às vezes mesmo durante o período de aula, período mais ativo, tem momentos em que você está ainda começando a pensar o que você vai pesquisar, e você está fazendo alguma pesquisa literária. Então, normalmente uma pesquisa, né, nas instituições de pesquisa, de ensino de pesquisa, a pesquisa ela começa com a pessoa estudando sobre o assunto, se inteirando do assunto, lendo as publicações que foram feitas nos últimos anos sobre aquele assunto, até que você determina alguma coisa que ainda precisa ser pesquisada. E aí você começa a pesquisar aquela coisa. Quando você começa a pesquisar aquelas coisas, você vai lendo, né, o que eu falei, o máximo possível de artigos sobre o assunto. E quando você vai fazendo isso, você vai tornando cada vez mais claro algum problema que tem que ser resolvido. E aí você pensa numa solução para aquele problema. Muitas vezes, você pensa numa solução e tem alguma equação matemática, alguma questão analítica que a gente fala, né? Alguma solução analítica para aquilo, tem alguma questão matemática e tal. E aí, às vezes, depois que você faz isso, você ainda quer simular que se aquela sua proposta de solução é viável e, dependendo do que for, às vezes até você propõe solução para alguma coisa que já existe uma solução, mas você propõe uma solução melhor do que as que já existem, de alguma forma. E aí você quer fazer simulações para poder comprovar que a sua é melhor em determinados cenários, em todos os cenários, ou sei lá. Então, depois que você propôs alguma coisa, depois que você parou, fez esse tempo lendo, pesquisando, gastou esse tempo, né, lendo, pesquisando, se inteirando, propondo alguma coisa, é só então que você vai partir para simular algum cenário, definir quais cenários que vai simular, e aí você vai simular os cenários. Então você fica muito tempo sem precisar do poder de processamento, e na hora que você precisa, em compensação, às vezes você quer simular não sei quantos mil cenários diferentes. E aí, aí sim, às vezes na hora que você vai precisar de processamento, pô, se você tem uma máquina, bem, mas se você tivesse 10 máquinas, seria melhor ainda. Você ia processar 10 vezes mais rápido. Então a ideia do grid, né, é justamente esse, que eu estou na FAESA, por exemplo. A FAESA tem lá uma máquina que é destinada para esse tipo de uso, que nem eu falei com vocês agora, de simulação e tal. Mas ela queria disponibilizar mais recursos para os professores, mas ela também não está muito afim de gastar mais muito dinheiro com isso. Porque o uso vai ser esporádico, como eu falei com vocês. Vai ter sempre, mas é esporádico. Então,
Ao invés de sair comprando hardware adoidado, a FAESA entra num grid, resolve entrar num grid, né? Junta lá a FAESA, a USP, Harvard, Cambridge, não sei o quê, juntou lá grandes universidades, montou lá um grid. E aí o que acontece? Cada universidade liga uma máquina sua, por exemplo, nesse grid. Então a FAESA pegou essa máquina dela, o MIT pegou outra máquina, a Cambridge ligou e tal, ligaram as máquinas em conjunto numa rede, né, botaram elas para se comunicar pela internet e elas formam um grid. Então agora, quando eu preciso processar alguma coisa, eu submeto ao grid, através eu vou lá na minha máquina aqui da FAESA e falo, quero rodar isso aqui no grid. E aí, a minha máquina da FAESA está em contato com as outras máquinas. Ela vai ver qual máquina que está ociosa, qual não está, vai pegar o que eu pedi para simular e vai dividir entre as máquinas do grid que não estão fazendo nada, entre a minha máquina, a máquina da USP, a máquina do MIT, a máquina de Cambridge e tal, e vai processar isso tudo aí. Então, como agora eu tenho mais máquinas, meu processamento vai ser bem mais rápido. Eu tinha uma máquina só, agora eu tenho 4, vai ser 4 vezes mais rápido. Compensação, mas em algum outro momento aí, quando alguém lá na USP precisar processar alguma coisa também vai poder usar o recurso que eu disponibilizei para o grid, o recurso, né, o computador que eu disponibilizei aqui na FAESA para o grid. Então, é uma ideia de colaboração. É uma ideia partindo do pressuposto que, de maneira geral, não vai ter, se você tem várias instituições participando, não vai todo mundo precisar dos recursos ao mesmo tempo e todo mundo dispensar os recursos ao mesmo tempo. Pode até acontecer isso em algum momento, mas se isso acontecer em algum momento, vai ser como se não tivesse o cluster. Mas, de maneira geral, o mais usual é que você tenha uma ou algumas instituições precisando em determinado momento, em outro momento vão ser outras, ou outra instituição que vai precisar. Então, essa coisa meio que vai se mesclando e você acaba, quando você precisa, tendo mais hardware disponível, certo? Então, essa que é a ideia do grid, é você disponibilizar mais hardware para que as pessoas colaborem, né, com os recursos. E aí, normalmente, você tem políticas de uso para definir por quanto tempo cada instituição pode usar o grid. Porque diferente de um cluster, em que você tem um nó central e ele coordena todo mundo, num grid você não tem um nó central. Você tem o nó da FAESA, tem o nó da USP, o nó do MIT, o nó de Cambridge. Todos esses nós têm a mesma importância, o mesmo grau de importância. Então, eles têm que, de alguma forma, negociar o uso do grid. Né? Não tem um nó que manda nos outros, como acontece num cluster de alto desempenho. Né? Beleza? Então, a ideia é isso, é você poder compartilhar recursos computacionais que estão ociosos na maior parte do tempo. Beleza? Isso muitas vezes gera um problema quando você monta esse tipo de coisa, pensa em montar isso entre empresas, né? Então, assim, vou montar um grid entre empresas aqui, vou juntar várias empresas e vou montar um grid aqui das empresas, sei lá, das empresas de petróleo. Pronto, vou montar um grid aqui, vou montar um grid da Petrobras, com a Shell, com a Total, não sei o quê. Qual é o problema disso? O problema de você montar um grid das empresas de petróleo, por exemplo, é que se você mandar coisas para processar em outras empresas, as outras empresas vão ver o que você está mandando para processar, e aquilo muitas vezes pode ser uma informação estratégica, né? E aí ele pode descobrir, por exemplo, que você está processando, está simulando alguma coisa numa região lá que vai entrar em leilão, por exemplo, pela Agência Nacional de Petróleo, então o cara vê, opa, essa empresa está interessada nesse leilão aqui, então deve ter coisa interessante aí. Sei lá. Então, normalmente, esses grids são mais usuais em instituições de pesquisa. Por que são mais usuais em instituições de pesquisa? Porque os caras usam para poder fazer simulações para a pesquisa que ele está fazendo. E aí não é que os cientistas são todos muito honestos e ninguém vai olhar o que você está processando lá e vai copiar o que você está fazendo. Mas é que o cara pode olhar o que você está fazendo. Se o cara for olhar o que você está fazendo e tentar entender o que você está fazendo, até ele entender e processar e o que você está fazendo e tentar copiar, provavelmente você já interpretou os dados, você já gerou um artigo, você já publicou e todo mundo já sabe que foi você que fez. Então, o ciclo é muito mais rápido. Nas empresas, às vezes uma informação ela pode ser uma informação essencial para o negócio, uma informação importante, você não quer que seus
concorrentes saibam, por muito tempo. Aquela informação pode ser valiosa por 5 anos, por 10 anos, dependendo do negócio. Na área acadêmica, o negócio é mais rápido, né? O fluxo é mais rápido. O cara começa a pesquisar, um ano depois ele já tem uma publicação daquilo que ele está fazendo. Então, não dá muito tempo para outros copiarem, vamos dizer assim, olhando só as coisas da produção no grid. Né? Então, normalmente o grid tem lá os recursos dispersos geograficamente, tem uma administração central, que nem eu falei com vocês. O primeiro caso de sucesso de um grid, caso onde o negócio deu certo, foi um negócio de um projeto da NASA, a NASA de novo aí, chamado Set at Home. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Isso fez bastante sucesso aí na década de 90. Né? O SET é um projeto que existe até hoje. SET quer dizer Search for Extraterrestrial Intelligence, né? Busca por inteligência extraterrestre. É um projeto sério da NASA que eles ficam... eles processam informações que eles recebem através dos satélites da NASA. Né? A NASA tem lá no Novo México, se não me engano, tem um monte de satélite apontado para o espaço que ficam ouvindo nada, ficam ouvindo ruído espacial. Né? Eles ficam lá só escutando e não ficam escutando nada especificamente. De maneira geral, os que tem ali são sons, é o que a gente chama de ruído branco, é um som aleatório e tal, um chiado. E o que esse projeto tenta fazer, o SET, Search for Extraterrestrial Life, uma das coisas, né, que ele tenta fazer é ficar escutando tudo isso que se recebe através dessas parabólicas que ficam apontadas para o céu e ver se acha alguma possível mensagem. Alguma coisa que não seja tão aleatória assim, que poderia ser uma mensagem. E que se fosse uma mensagem, então poderiam ser seres extraterrestres com algum grau de inteligência que estariam tentando entrar em contato com a gente. Por que a gente teve essa ideia tão mirabolante? Porque a gente faz isso, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem satélites. Tem satélites nossos que ficam mandando sinais para o universo. Mandando música, contagem de 0 a 10, as notas musicais e tal. E ficam mandando isso para poder dizer, ó, eu tô aqui, para ver se alguém escuta a gente. Então a gente faz isso. Então a ideia é, se a gente faz isso, será que não tem alguém também que está fazendo isso tentando entrar em contato com a gente? Essa é a ideia da NASA. Então esse é o projeto 7. Tem até um filme, que se eu não me engano, antigo, que se chama Contato, que é bem legal, que é sobre uma pesquisadora desse projeto aí. Não tem nada a ver com os grids, não, mas eu lembrei lá porque tem ela trabalha nesse lugar aí cheio de antenas parabólicas olhando para o Novo México, lá, olhando para o espaço. Bom, o problema é o seguinte, o projeto 7, ele tem um volume de dados absurdamente grande a ser processado, muito mais do que a capacidade de processamento da NASA. Então teve uns caras que se juntaram com pesquisadores da universidade, eu não lembro se foi a Universidade de Berkeley ou a Universidade da Califórnia, que eles se juntaram e desenvolveram, acho que foi Berkeley, eles desenvolveram esse projeto Set at Home. Esse Set at Home é um programinha, era, né, não sei se ainda tem, era um programinha Windows que você baixava e você conseguia instalar nos Windows antigos como descanso de tela. Então, tipo assim, você instalou isso como descanso de tela, ficou um tempinho sem mexer no computador e começa, né, aquele descansozinho de tela, em vez de ser uma animação, uma coisa assim, entrava esse programa do projeto Set at Home. E o que esse programa fazia? Ele ia lá no grid, né, da NASA, né, no nó principal lá do grid da NASA, puxava um pedacinho da informação que tinha sido obtida de um satélite, processava ela e mandava de volta para a NASA. E já pegava outro. Ia fazendo isso o tempo todo. Então, todo mundo que tinha isso instalado na máquina pegava esses nós dessas máquinas e tal e processava isso localmente. Então, é um grid, porque você tem processamento distribuído geograficamente, você não consegue controlar, de repente o cara pode baixar um pedacinho para processar e nunca mais se conectar lá, porque baixou, não acabou de fazer e apagou tudo, formatou a máquina, sei lá, e aí você perdeu o que você tinha feito. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Bom, esse grid fez muito sucesso, muita gente baixou, muita gente usava. Depois, várias outras pesquisas aí no mundo, vários outros projetos de pesquisa começaram a usar essa mesma ideia do Set at Home.
para coisas menos relevantes, tipo tentar sequenciar o DNA da malária, umas coisas assim, né? DNA humano, fizeram, mas nem fez sucesso igual o Projeto Search 7 aí at home. Falei com vocês que a maioria dos grids hoje está no centro de pesquisas. Tem alguns grids corporativos, alguns grids rodando em empresas, mas aí é um pouco diferente. Aí não é uma empresa com a outra, que eu falei com vocês. É uma empresa com ela mesma. Se você pegar uma empresa do porte da IBM, por exemplo, e que tem, às vezes, máquinas espalhadas aí pelo mundo, e você botar essas máquinas no grid. Ah, pessoal, mas aí o grid estão todas as máquinas debaixo da mesma empresa? Não, mas não estão todas debaixo da mesma gestão. Você não estão todas debaixo da mesma gerência. Então você tem máquinas diferentes que gerências diferentes cuidam, que estão ligadas através de através de um grid, né? Beleza? Então, normalmente grids aí corporativos são nesse sentido. Então, aqui está só mostrando a evolução aí do arranjo, da organização das máquinas, né? Que é do primeiro, começou lá com os clusters na década de 90, né? E aí depois passando para os grids, né? Que eu estou falando com vocês. E por último, a gente vai ver mais para frente as nuvens públicas e privadas, né? Não deixam de ser uma evolução, né? A nuvem, normalmente você tem máquinas, data centers que estão espalhados geograficamente também, que se comunicam. Vem um pouco da ideia do grid e avança um pouco mais nisso. Uma coisa que faltou falar sobre a grid é que eu estou falando assim, eu disponibilizo uma máquina, não sei quem disponibiliza uma máquina, mas uma máquina pode ser um cluster, inclusive, de alto desempenho. Então tem muitos grids em que o que as instituições fornecem, o que eles colocam no grid, é um cluster de alto desempenho. Né? Como um cluster de alto desempenho, a comunicação do cliente é sempre com uma máquina só, que é a máquina mestre, ela se comporta como se fosse uma máquina só realmente. Né? Então, muitas vezes, você tem grids interligando vários clusters que estão espalhados aí pelas instituições que fazem parte do grid. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza. Vamos seguir aqui, então. Pode falar. Não, porque eu não estava vendo sua tela, professor. Eu pensei que tinha caído. Eu também. Não. Você foi silêncio? Não caiu não, desculpa, é porque eu estava abrindo aqui o outro slide aqui. Bom. Foi bom que vocês viram que eu vi se vocês estão vivos aí, né? Estão tão quietos aí, vai lá que eu não estão. Eu nem vivo. Verdade. Bom, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Vou abrir aqui pra gente. Essa parte de clusters e grids. Já foi. Deixa eu abrir aqui.
Eu vou entrar aqui agora, estava vendo aqui, eu vou falar um pouquinho ainda sobre computação em nuvem, porque essa parte de computação em nuvem, ela é meio que vamos dizer assim, um pouco uma evolução, né, do conceito de clusters, do conceito de grids. Depois a gente vai falar mais sobre computação em nuvem, mais para frente, a gente vai fazer algumas atividades com computação em nuvem, vai olhar com mais calma, mas eu vou dar uma pincelada, pelo menos agora, que eu acho que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Com essa questão de você ter várias máquinas se comunicando e trabalhando em conjunto para prover alguma coisa, que é o caso tanto dos clusters quanto dos grids, né? Que a gente viu. Vou falar aqui um pouquinho então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos falar aqui um pouquinho sobre computação em nuvem. O que é a computação em nuvem? E por que no último slide ali a gente viu, né, que meio que uma evolução das coisas saindo dos clusters, indo evoluindo para os grids, né, ou seja, que é o mesmo conceito, só que espalhado geograficamente, e indo para o ápice disso, que seria as nuvens, né. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que são as nuvens, né? A gente fala muito assim, tá na nuvem, na nuvem, na nuvem, mas assim, o que vem a ser especificamente a nuvem? Bom, na verdade, quando a gente fala em nuvem, né, esse nome nuvem, ele veio mais porque a gente, mais ou menos como acontece com o grid, a gente coloca alguma coisa para ser executada, algum serviço para rodar e tal, sem se preocupar muito onde aquilo efetivamente está sendo executado. Então, vamos lá. O grid, antes, ele tem esse nome, né? Esse nome grid, porque ele vem do inglês, então antes de falar em nuvem, né? Um detalhe que eu esqueci de falar. Ele vem do inglês, do termo em inglês power grid. Power grid é como se fosse a malha de energia de uma cidade, né? É meio que o conceito é um pouco parecido, no sentido é o seguinte, que quando você pega na sua casa lá e liga um interruptor, e aí a luz acende, beleza, a luz acende. Mas eu não sei onde essa energia foi gerada. Eu não preciso saber para a luz acender, tá certo? Quando eu ligo a televisão liga. E o que a energia que está chegando nela, eu não sei de onde foi gerada. Então a energia que está aqui alimentando a minha casa, eu simplesmente uso ela. Da onde ela foi gerada, não sei. Ela foi gerada em Itaipu, ela foi gerada em alguma usina termoelétrica, não me interessa. Isso aí quem cuida é a Power Grid, quem cuida é a malha de distribuição de energia elétrica da cidade. Da onde está vindo, né, tem as redes de distribuição e tal, não me importa muito. E também, se hoje ou amanhã mudar, não vai fazer muita diferença para mim. Eu vou continuar ligando a televisão do mesmo jeito, acendendo a luz do mesmo jeito. Então, a ideia dos grids é justamente isso, é que você, né, como eu estou juntando várias máquinas de várias instituições, eu mando rodar no grid, não importa muito onde está rodando. Se vai ser aqui, se é uma universidade na Inglaterra, uma universidade japonesa, em São Paulo, não importa muito, vai rodar, em algum lugar vai rodar, e vai me dar um resultado. E a computação em nuvem é isso, levado ao extremo, não só para computação, como no grid, né, para o processamento de alguma coisa, mas para os serviços de maneira geral. Eu posso ter um servidor web na nuvem e simplesmente não me importa muito onde ele está executando. Eu vou fazer uma requisição para ele, ele vai me responder. Se ele está hospedado aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, sei lá, na Inglaterra, tanto faz. Eu vou pegar e vou armazenar meu dado na nuvem. Onde está esse dado meu? Não importa, está armazenado em algum lugar. Qual data center que ele está, em que lugar que ele está, não é uma coisa que eu não preciso me preocupar, tá certo? E aí tem esse nome de nuvem, porque a nuvem é como se fosse uma coisa nebulosa, né? O nebuloso vem de nuvem, uma coisa que não é muito fácil de você enxergar, né? Quando um avião tá voando no meio das nuvens, você olha assim, aquele branco para quanto é lado, você não consegue saber onde está o quê, né? Se tem alguma coisa do lado, está passando perto de uma montanha, se você não está, se você está
muito alto, se está muito baixo, estiver no meio da nuvem, você não tem muita noção, né? Então, porque atrapalha toda a sua visão. Então, a ideia de nuvem é essa, porque você não precisa conhecer exatamente como que as coisas estão para poder fazer uso daquelas coisas, né? Na verdade, esse símbolo de nuvem, ele sempre foi usado em redes quando você quer botar alguma coisa, quer desenhar alguma rede e você não sabe muito bem como que é a topologia daquela rede, como que os nós estão configurados ali naquela rede. Então, historicamente, representa aquilo ali como uma nuvem. O cara botava uma nuvenzinha ali, botava as máquinas ligadas na nuvenzinha, dizendo assim, ó, aqui, não importa muito como essas máquinas estão ligadas, não, elas estão ligadas aqui, usando vou me abstrair aqui para desenhar a nuvem, tá certo? Então, esse conceito de você se abstrair dos detalhes, não se preocupar muito com os detalhes, ele vem já de bastante tempo aí, quando você está fazendo desenhos e projetos de rede, e ele também vem um pouco desse conceito de você, quando você está no avião lá, que você olha para fora, você não consegue enxergar as coisas, apesar de você saber que tem coisas ali, você não sabe como que elas estão organizadas, né? Como que as coisas estão. Tem uma montanha ali perto, você não tem, então. Então, o termo nuvem é porque você não precisa saber o que está por trás do serviço, né? O serviço simplesmente existe, onde ele está executando, não sei, com que infraestrutura, não sei, mas se eu for fazer uso do serviço, o serviço está lá. Uso lá o Gmail, beleza, eu vou lá, põe gmail.com. Onde que está o servidor do Gmail que me respondeu, que mostrou meus e-mails? Não tenho a menor ideia. O servidor que me respondeu isso para mim está no mesmo lugar que o servidor onde meus e-mails efetivamente estão armazenados? Também não sei. E que sistema operacional que roda no servidor que me respondeu? Não tenho a menor ideia. Qual servidor web? Não sei. Não sei de nada. Só sei que eu dou gmail.com lá e é pro meu endereço. Outlook.com, Outlook, não importa. Eu não preciso saber onde que as coisas estão e como que elas funcionam para simplesmente usar o serviço, né? Então essa é que é a ideia da computação em nuvem. Para que isso fosse possível, né, foram desenvolvidas várias soluções, várias tecnologias para você poder, primeiro, utilizar os serviços que estejam rodando em locais diferentes. Você tem roteamento para isso, você tem resolução de nome, balanceamento de carga, você poder gerenciar vários data centers que estejam em diferentes lugares, e muitas vezes na nuvem você tem soluções que a gente vai ver que a gente chama de soluções elásticas, que a nuvem foi o primeiro ambiente onde isso realmente foi onde isso se fez mais presente. O que é uma solução elástica? É uma solução que o tamanho da solução ele vai aumentando de acordo com a demanda. Ou seja, eu tenho lá um servidor web atendendo. Começou a vir muito cliente fazendo uso do meu servidor web. Antes dele ficar lento, eu vou lá e ativo mais um servidor web para os dois trabalharem em conjunto, como se fosse um cluster. Começou a crescer muito, 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 muito. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 servidores web criados para atender a minha demanda. A demanda caiu porque ficou de noite e tal, eu diminuo para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, para 2 e eventualmente para 1 aí para ficar durante a noite com um servidor só. Então eu consigo ter uma quantidade de servidores que pode ir variando ao longo do tempo, ao longo do dia, ou ao longo da semana, ao longo do mês, não importa, certo? E isso só passou a ser possível eu poder criar ter essas máquinas disponíveis para mim sob demanda, só passou a ser possível porque o conceito de virtualização se difundiu bastante. Mais para frente a gente vai falar sobre virtualização, mas o mínimo aqui que eu preciso saber é que numa máquina virtual, né, eu criar e eu iniciar uma máquina virtual é muito mais rápido do que iniciar uma máquina e configurar e iniciar uma máquina física tradicional. Então, se eu pegar uma máquina virtual, configurar a máquina e iniciar ela, pode ser um processo de poucos minutos ou segundos, dependendo do que eu efetivamente vou fazer. E aí eu posso muito rapidamente ter vários servidores virtuais, né, que são criados, são instanciados para poder resolver um problema de carga ali que eu tenho pontual. Resolveu, ou seja, atendeu todo mundo que tinha que atender, ele começa a ver que ele está ficando ocioso, ele vai lá e se destrói, né? É um servidor virtual. Aí,
isso permite que eu consiga tentar atender a alguns tipos de demanda diferentes que numa uma infraestrutura tradicional, né, numa organização tradicional de rede, eu não teria problemas, né? Ou seja, por exemplo, se eu tiver aqui uma aplicação em que eu tenho um uso médio e relativo, depois eu fico um tempo inativo, fico um bom tempo sem usar, depois eu volto a ter um outro período de uso médio aí, eu tenho uma carga do tipo on-off. Carga on-off quer dizer, hora tá ligada, hora tá desligada. Hora eu faço uso, tem uma hora que eu fico sem fazer uso. Uma hora eu faço uso, uma hora sem fazer uso. Isso desperdiça muita máquina, né? Metade do tempo, por exemplo, da máquina sem fazer nada. Então, se eu puder ter algum esquema em que quando está sendo feito o uso, eu vou lá e crio mais máquinas, e quando eu vou entrar no período de inatividade, eu vou lá e desligo as máquinas que eu criei, isso pode agilizar bastante a acomodar essa carga aqui. O crescimento rápido, às vezes eu tenho, com o tempo, mais pessoas vão fazendo uso do meu serviço, e ele vai ficando cada vez maior e nem sempre eu consigo dar conta de ir comprando máquinas e criando máquinas para atender toda essa demanda que vem crescendo, né? Se eu estou lidando com máquinas virtuais, por exemplo, a coisa fica um pouco mais rápida. Né? Eu tenho a questão da carga imprevista, eu tenho um uso médio aí da aplicação, com uma certa demanda lá, mais ou menos, tem, sei lá, uma demanda de mais ou menos não sei quantas 1000 conexões por minuto, sei lá. Isso aí é o médio. E aí, de repente, alguma coisa acontece e eu tenho um pico gigante ali, né? Isso é o que a gente chama de carga imprevista, né? Ela vem e depois ela volta para o normal. Então, isso aqui, se eu puder ter alguma forma de crescer minha infraestrutura para poder atender esse pico e depois eu diminuir a infra de novo, seria interessante. Né? E a carga sazonal é aquela que tem altos e baixos. Tem horas que eu tenho mais demanda, daqui a pouco eu tenho muito pouca demanda, depois eu volto a ter mais demanda, depois eu tenho muita demanda e assim por diante. Né? Então, fico mudando o tempo todo. Posso ter muito desperdício. Se eu tiver uma estrutura tradicional, eu teria que ter servidor para aguentar esse pico. Então, eu ia ter isso aqui, até aqui, assim, de capacidade de atender. Né? Para isso eu preciso de mais máquinas e tal. E eu ia desperdiçar muito dinheiro, porque eu ia ter uma capacidade de atendimento, sendo que não é o tempo todo que eu estou usando ela. Tem horas que eu tenho uma demanda muito baixa, tem horas que eu tenho uma demanda mais alta. Da mesma forma aqui, para atender esse pico aqui, eu teria que ter como atender até o pico aqui o tempo todo, sendo que eu tenho boa parte do tempo sem ninguém usando, ou usando muito pouco. Então, se eu puder ter uma solução em que a capacidade de processamento, né, ela vai sendo criada à medida que o uso do serviço vai aumentando, né, eu vou ter um negócio muito mais racional, um uso muito mais racional dos recursos, que é o que a nuvem provê, né? É o que a nuvem provê aí pra gente. Tem esse negócio das cargas sazonais, tem um exemplo interessante, uma historinha interessante, né, que é real, inclusive. Uma vez, há alguns anos atrás, eu estava fazendo um curso, nem me lembro de que, pra falar a verdade, há muito tempo já, não lembro o curso de que era, né? E aí, na turma que eu estava fazendo o curso, tinha um cara que trabalhava numa operadora de cartão. Não me lembro agora se era Redcar ou se era Cielo. Era uma das duas. E na época, só tinha umas duas no mercado. Não é igual hoje que tem 300 mil maquininhas diferentes. Não, só tinha ou Cielo ou Redcar. Você ia nos lugares, era ou Redcar ou Cielo, eram as maquininhas que existiam. E aí ele trabalhava numa dessas duas, eu não me lembro qual das duas, não. E aí, na época, eles tinham lá o serviço deles, como se fosse numa nuvem, onde era processado todas as transações que aconteciam no Brasil inteiro. Então, lá não se tinha na época também nuvem como se tem hoje, mas era um princípio de nuvem já, né? O serviço rodava em umas máquinas que ficavam
num provedor, acho que era, não sei se era a Log, sei lá, era um provedor grande assim, de máquinas, né, de máquinas virtuais, de serviços e tal. Então, o serviço das máquinas, né, os servidores, o serviço dessa empresa, não me lembro mesmo se é Cielo ou se era Redcar, ficavam nesse data center. E aí, eles tinham um contrato com a empresa e o data center que era o seguinte, a cada transação, eles ganhavam um valorzinho, né? Então, por que eles fizeram desse jeito, a empresa fez desse jeito? Porque aí ela pagava, se você consegue me atender, eu estou te pagando. Então é interesse seu que você me atender. Então, por exemplo, se o serviço, o data center ficou fora do ar, eu perdi, mas também não vou te pagar não, porque você não me atendeu. Né? Bom, então mais ou menos o contrato funcionava desse jeito. Né? Eu não lembro se tinha uma parte fixa, mas tinha uma parte variável, pelo menos lá, que pagava tanto por cada transação que era efetuada. E aí aconteceu numa véspera de Natal, assim, né, perto da véspera de Natal, não sei se era na véspera mesmo ou perto da véspera de Natal, em que no horário de almoço, assim, que as compras aumentaram absurdamente, o concorrente dessa empresa, ou seja, por exemplo, se fosse, eu não lembro agora se era a Cielo, seria a Redcar, ou se era a Rede, seria a Cielo, a grande concorrente, o sistema dela saiu do ar. Acho que foi tipo na véspera de Natal, perto da hora do almoço, assim, saiu do ar o sistema. Muita gente comprando, saiu do ar. E aí, naquela época, hoje é mais difícil isso, mas naquela época essas maquininhas davam muito problema. Você ia na maioria dos estabelecimentos, o cara tinha a maquininha da Cielo, tinha a maquininha da Rede, tinha os dois. Se não funcionasse, não usava no outro, né? Então tinha esse negócio. Passou, não funcionou direito, vou na outra aqui. Para não deixar de vender, né? E aí, quando uma delas parou de funcionar, a Redcar, por exemplo, vamos dizer que fosse a Redcar que tenha parado de funcionar. Aí, na maioria das lojas, o cara tava lá, não tá funcionando, tá fora do ar, peraí, vou pegar a maquininha da Cielo e você testa. Então, uma parou de funcionar, a outra começou a ter um crescimento no uso absurdo. E aí os caras começaram a criar um monte de máquina virtual para poder atender o uso dessa rede car. E começaram a criar, até que chegou uma hora que eles não tinham mais recursos físicos, não tinham mais servidores físicos para tanta máquina virtual para poder atender a tanta carga. Foi uma carga imprevista, esse caso aqui, mas foi um caso de uma carga imprevista absurdamente gigante, muito maior do que isso que está desenhado aqui, não foi isso? Foi bem grande mesmo. E aí, chegou uma hora que eles não tinham mais equipamento físico, e aí esse cara trabalhava nessa empresa, eles ligaram para o gerente lá, falaram o seguinte, a situação é essa, está acontecendo isso, a gente está tendo uma carga aqui dobro, ou mais que o dobro do que a gente tinha normalmente, a gente não tem mais espaço para subir mais máquinas virtuais para os caras. E aí, daqui a pouco, a gente não vai ter mais como atender o volume de requisições. O cara falou assim, irmão, o gerente chegou e falou assim, faz o seguinte, você vai deixar isso no ar, você vai atender todas as requisições. Então, se você precisar de espaço, sai derrubando os sistemas dos outros clientes nossos, que depois a gente resolve. Então, os caras, isso foi um fato, ele falou que eles começaram a derrubar os sistemas dos clientes, de todos os outros clientes, porque a Cielo, a Redcar, sei lá, não podia parar. Por que isso? Porque o que eles iam ganhar de dinheiro com essas comissões, que eles ganhavam um valorzinho para cada transação, dava para pagar as multas dos contratos que eles iam ter que pagar porque o serviço ficou fora do ar e ainda sobrar muito dinheiro. Então os caras ganharam um bocado de dinheiro aí nesse momento. Isso porque a gente não tinha o serviço de nuvem que a gente tem hoje, né? Com o serviço de nuvem que a gente tem hoje, isso teria mais dificuldade de acontecer, porque a gente tem servidores e data centers muito maiores e vários data centers, isso poderia ser resolvido de uma forma muito mais amigável hoje em dia. Isso aqui é só um gráficozinho que está mostrando numa empresa que tem aí uma previsão de crescimento dos seus recursos de TI. Estou supondo aqui que ela tem essa previsão de aumento, né, na demanda pelo serviço dela, essa linhazinha aqui, que vai crescendo, né, ao longo do tempo. E aí, se eu tiver, quando você tinha o seu próprio data center, e você tinha esse planejamento aqui, que falava, minha demanda vai crescer tanto aqui e tal, eu tinha que de cara já comprar uma quantidade de máquinas que ia ser muito mais do que eu precisava,
mas porque eu estou imaginando que o meu negócio vai crescer. E aí, à medida que o tempo vai passando, chega uma hora que eu já estou aqui com uma quantidade de máquina muito próxima do que está sendo usado efetivamente. Aí o que eu faço? Compro novas máquinas e fico mais folgado. Até a hora que eu compro mais e fico folgado, compro mais e fico folgado. E aí, mas se vocês olharem, eu tenho uma parcela grande aqui de recursos ociosos, porque eu fui tentando acompanhar a demanda, mas eu vou comprando de blocos em blocos, de número em número de servidor. Eu vou comprando um servidor hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, não. Eu compro 10, depois eu compro mais 10, depois mais 10. E aí o problema é se eu fiz essa previsão de que a carga ia crescer desse jeito, e na verdade ela cresce diferente. Ela começa um pouco mais devagar, de repente tem um pico de uso, de repente um monte de gente já enjoou um pouco, aí deixa de usar, e daqui a pouco mais a gente começa a usar mesmo. Então, se isso acontecer, durante um tempo aqui, ó, eu estou com a carga abaixo da capacidade de atender. Mas chega um momento que a carga aumenta muito, a demanda pelo meu serviço aumenta muito, 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 e eu posso ficar com uma capacidade aquém do que eu preciso. Né? Tem falta de capacidade. Se eu tivesse mais recursos, eu conseguiria atender, mas eu não conseguia atender todo mundo. E isso ninguém quer. Nenhum gestor quer que você possa ficar algum momento sem atender os seus clientes. Né? Então, a ideia da computação em nuvem é que você possa ir criando recursos dinamicamente, né, para que você atenda essas requisições, ou seja, aqui eu tenho a carga aqui, né, que eu botei agora que está em amarela, que é a carga crescendo, depois diminuindo, crescendo de novo, eu possa ter os meus recursos chegando mais ou menos próximo disso aqui. Eu tenho sempre uma gordurinha aqui, né, por causa dos meus recursos computacionais, e à medida que a demanda vai aumentando, eu vou criando novos recursos, né? Até que uma hora que diminui, eu vou liberando recursos, eu estou sempre com um pouquinho a mais de recursos do que o que é demandado. Eu tenho uma certa folga, mas a folga é bem pequena. E aí eu vou pagar muito menos por esse recurso de TI, porque eu estou usando só aquilo que eu preciso. Diferente desse caso aqui, em que eu pago pelas máquinas e vou ficar um bom tempo sem usá-las na sua plenitude. Né? Beleza? E aí, só mostrando aqui a evolução, tipo que eu já falei, um pouquinho diferente. Mas a ideia é essa. A ideia é que uma nuvem é como se fosse um grande, no fundo, hoje em dia, ela é um grande mercado de serviços. Você entra nos portais de nuvem, você pode escolher qual serviço você quer de armazenamento, de processamento, de sei lá, outros recursos computacionais aí eu posso pensar, né? Normalmente eu tenho hoje vários data centers com redes extremamente rápidas e eu tenho sistemas que automatizam todo esse processo de criar máquinas, de aprovisionar as máquinas para que as máquinas estejam rodando. E eu tenho, então, sistemas que fazem isso com muita facilidade. Você consegue muito rapidamente criar toda uma infraestrutura, que também só é possível porque você tem coisas virtuais por trás, né? Quando você tem isso, você pode cobrar, que é o que a maioria das nuvens faz, né? O que eles chamam de pay-per-use ou pay-as-you-go. Pay-per-use ou pay-as-you-go é aquele que você só paga quando você usar os recursos e pelos recursos que você utilizou. Então, você não fica pagando por recursos que estão lá para dar conta caso alguém precise. Não. Você tem um mínimo lá e aí quando a pessoa precisa, o recurso está disponível e você já vai disponibilizando outro para que se alguém pedir daqui a pouco tenha também recurso disponível, né? E aí você consegue disponibilizar só aqueles recursos que são efetivamente necessários naquele momento, né? E por isso também você vai pagar só por aqueles recursos que você usou que são os necessários naquele momento. Tem um exemplozinho de uma startup, um exemplozinho um pouco mais antigo, mas vale a pena, e é uma empresa chamada Animoto, que era uma empresa que oferecia o serviço de upload de músicas, de imagens, de videoclipes, tal. Você podia criar vídeos a partir dessas músicas
imagens e videoclipes que você fazia upload, né? E aí compartilhava isso via Facebook e tal. A empresa no começo ela atendia mais ou menos 5 mil usuários por dia, e aí quando ela se integrou com o Facebook, foi em abril de 2008, tem 12 anos, o número de usuários cresceu de 5 mil para 750 mil em 3 dias. Então ela mais que, sei lá, mais que 10 vezes, né? 15 vezes a quantidade de usuários que eu tinha. Né? Nem 15 vezes não, 150 vezes, né? A quantidade de usuários que eu tinha. E com picos de acesso de quase 25 mil usuários por hora. Eu tinha 5 mil usuários no total e eu passei a ter picos de 25 mil acessos por hora. Né? Então, para atender essa demanda, o número de servidores teve que aumentar de 300 para 3 mil em 3 dias. Isso se eu tivesse que comprar toda essa infraestrutura para montar na empresa lá, impossível. Isso só foi possível de acontecer porque isso estava na nuvem. E a nuvem, como ela... Normalmente essas nuvens são provedores bem grandes, com muitos clientes. Eu sempre consigo ter uma capacidade ociosa relativamente grande, que para uma nuvem que tem milhares e milhares e milhares e milhares de máquinas em vários data centers aí pelo mundo, às vezes você ter 2.000, 3.000 máquinas que não estão sendo usadas naquele momento não é percentualmente muito representativo, não é tanta coisa. Mas para uma empresa seria complicado, né? Então, ao invés de eu comprar de 2.970 máquinas a mais em 3 dias, se acrescentou mais capacidade de processamento na Amazon, que era o provedor de nuvem que foi contratado nesse momento, por um custo de 10 dólares, 10 centavos de dólar por servidor por hora, né? E aí, quando a demanda reduziu, você também automaticamente foi reduzido o número de servidores na nuvem, né? E aí o custo também diminuiu. Aqui está mostrando, ó, o número de instâncias, né, criadas, né, na nuvem, servidores na nuvem, e aí mostrando que você tinha aqui uma quantidade de atendimentos, de repente você aumentou um pouco, aí divulgou lá uma modificação para funcionar com o Facebook, então você teve um crescimentozinho aqui, depois você teve um crescimento gigante aqui, de pico, depois não se acostumou e baixou um pouquinho, mas você fez esse crescimento muito rápido aqui e deu conta de processar, porque você estava numa nuvem que ia criar os serviços, os recursos para você de acordo com a sua demanda. Né? Claro que os recursos não são infinitos, mas é que nem eu falei com vocês, a ideia da nuvem é que a nuvem ela monta alguns data centers e ela é especializada nisso, é isso que ela vende como serviço. Então, ela acaba tendo uma quantidade de recursos que nenhuma empresa sonharia ter individualmente, certo? Então, ela consegue, com mais facilidade, gerenciar isso, de sempre ter algum pool de máquinas que não estão sendo utilizadas para que possam ser alocadas para clientes que necessitem em determinados momentos de pico de requisições. Né? Beleza? Bom, então, quando eu falo que a gente pode enxergar um pouco essa evolução do modelo de cluster para grid e depois para nuvem, é justamente porque a nuvem também é uma coisa distribuída geograficamente. Hoje em dia as nuvens têm vários data centers pelo mundo e para processamento, né? Então, mas é uma evolução porque é um ambiente todo mais complexo do que um grid, do que um cluster que a gente estava falando. Bom, vamos falar aí também sobre os tipos de nuvem, depois sobre os tipos de serviço, né? Aproveitar que aproveitar aqui essa pausa nesse slide aqui, só fazer uma chamadinha antes que eu esqueça de fazer e aí fica para trás. E a gente volta falando nos tipos de nuvem que a gente tem aí. Hoje é dia 2
Vou botar aqui na lista de pane. Eu consigo fazer uma rapidinho. Vamos lá. Então vamos lá, Axel tá aí, Alexandre também, Ana Clara não, Ana Gabriele tá aí, Arcel tá aí, Camila tá aí, Daniel tá aí também, Israel tá aí também, Lucas tá aí também, Highlander não está, tampouco. Tuane tá aí, Thiago tá aí, Vinícius Luriga tá aí, Vinícius Oliveira tá aí, Thiago também tá aí. Beleza, show de bola. Vamos lá. Deixa eu só... Opa. Bom, falando então sobre os tipos de nuvem aqui, né? A gente tem alguns tipos de nuvem. As nuvens, elas podem ser criadas tanto em datacenters externos quanto em datacenters dentro das empresas. Então, o conceito de nuvem, ele veio muito para essas empresas que fornecem serviços, né? Você pode ter as coisas funcionando em datacenters dela e tal. Mas, como se criou muitas ferramentas para automatizar a criação de máquinas virtuais, automatizar o deploy de serviços e tal, essas ferramentas começaram a ser utilizadas também nas redes internas das empresas para criar como se fossem nuvens que pertencessem à própria empresa. Então, eu usando as ferramentas, eu posso criar rapidamente, disponibilizar espaço de armazenamento, criar máquinas virtuais e tudo isso que uma nuvem faz, mas não são os seus recursos próprios, se for necessário. Né? Isso é o que a gente chama de nuvem privada. Nuvem privada são as nuvens que estão a nuvem que está dentro das empresas, né? Só pode ser acessado pela empresa e normalmente está dentro da rede interna da empresa. E aí ela pode ser gerenciada tanto pela empresa quanto pela empresa especializada, ou uma combinação, né? Tem empresa especializada e a própria empresa ao mesmo tempo. Bom, esse não é o modelo de nuvem mais famoso, né? Na verdade, o modelo de nuvem mais famoso é o modelo de nuvem pública. A nuvem pública, ela tem esse nome porque ela é uma nuvem... Mas tem alguém amassando parede aí, professor. Passando desempenadeira na parede. É o microfone dele. Mas já parou ou não? Amassando parede. Parou? Eu tava aqui batendo a laje aqui. Parou aqui? Parei de bater a laje agora que vocês falaram. Então beleza. Tava batendo a laje aqui em casa, aqui, fazendo um churrasco, batendo a laje e dando aula ao mesmo tempo só. Aí pelo menos vou parar de bater a laje aqui e ficar só no churrasco e na aula. Então, a nuvem pública tem esse nome porque ela é disponibilizada para o público em geral. Né? Não é porque é gratuito. Então, às vezes tem a gente se confunde aí, acho que a nuvem pública são nuvens que são gratuitas. Não necessariamente, são nuvens que são disponibilizadas para qualquer um usar, mas não que sejam gratuitas. Né? Então, normalmente é operada por alguma empresa que presta serviços de nuvem. Né? Acho que as três principais que a gente tem hoje no mercado são a AWS da Amazon, a Azure da Microsoft e Google Cloud. O que são essas nuvens públicas, na verdade? São grandes data centers ou conjuntos de data centers em que você tem um monte de máquina lá dentro com vários processos para automatizar a criação de máquinas, a criação de clusters, a criação de disponibilização de serviços e para que tudo seja feito o mais rápido possível, monitoramento e tal. Né? Como que isso acontece lá dentro não vem bem ao caso para quem está consumindo, então por isso que a gente chama de nuvem. Né? E por último a gente tem a nuvem híbrida.
Nuvem híbrida, ela é uma combinação da nuvem privada e pública. Na verdade, a nuvem híbrida é uma nuvem, uma solução de nuvem que existe para integrar a nuvem privada com a nuvem pública. O que é muito comum também hoje em dia. O cara que tem recursos computacionais na empresa dele, ele cria uma nuvem local, né? E aí ele tem lá ferramentas que ele consegue criar com rapidez espaço de armazenamento, criar servidores, criar desktops virtuais, sei lá, um monte de coisa. Rapidinho ele cria na nuvem privada dele. E às vezes ele pode querer criar, a demanda aumentou de um serviço, ele vai criando novos servidores para atender a demanda, chega uma hora que os recursos dele se acabam. E aí existem várias soluções em que o cara vai criando novos servidores e quando ele não tem mais recursos na nuvem privada dele, isso transborda para a nuvem pública. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele continua criando novos servidores, mas agora não mais na nuvem privada dele, ele começa a criar na nuvem pública. E a nuvem híbrida é a que faz essa comunicação entre a nuvem privada e pública, né? Porque alguém pode querer ter esse modelo de negócio, porque às vezes o cara já tem a infraestrutura, já comprou, tá lá. E aí, só que ela nem sempre vai ser suficiente para atender todas as demandas dele. Então ele começa usando a dele, porque já está paga, e quando ele não dá conta mais, ele não tem mais recurso suficiente, ele começa a criar na nuvem pública e os clientes dele vão acessar a nuvem privada, a nuvem pública de forma totalmente transparente, porque tem uma nuvem híbrida no meio que faz a ligação entre a nuvem pública e a nuvem privada, né, entre os data centers internos e os data centers das nuvens privadas. E por último você tem chamado nuvem comunitária, que é uma nuvem que é específica para um nicho específico, né, para uma comunidade específica. Então, por exemplo, você pode ter uma nuvem só para o governo, uma nuvem governamental. A Azure tem isso, tem a Azure normal e tem a Azure Gov, a Azure do governo americano. É um serviço de nuvem com as mesmas ferramentas e tal, mas isolado do tradicional, que é só para atender o governo americano. Então é uma nuvem comunitária. Pode ser paga, pode ser gratuita, tanto faz. Desde que ela atinja um certo nicho, não atinge todo mundo, né? Atinge um certo nicho só das pessoas. Então, vamos falar então sobre os modelos de serviços. Falei um pouco sobre os tipos de nuvem, mas que tipo de serviço que a nuvem pode oferecer? Né? A nuvem pode oferecer serviços de 3 tipos. A gente classifica os serviços que ela oferece em 3 tipos diferentes. Isso é de acordo com uma classificação do NIST, que é o National Institute for Standards, não me lembro agora, National Institute for Standards and Technology, eu não lembro o que é o T, não. É um instituto americano que viu esse negócio de nuvem começar a crescer e resolveu padronizar a nomenclatura das coisas só para que, quando uma pessoa fale, a outra entenda o que ela está falando, para que não tenha cada nuvem criando o seu próprio conceito de serviços e tal. Apesar de que muitas já fazem isso hoje em dia. Né? Mas o NIST definiu pelo menos uma base aí do que é o IaaS, PaaS e SaaS. O IaaS é Infraestrutura como Serviço, Infrastructure as a Service. O PaaS é Plataforma como Serviço, é Platform as a Service. E o SaaS é Software como Serviço, Software as a Service. Né? Depois eu volto nesse aqui. Vamos olhar cada um desses casos aí, o que é cada um, de cima para baixo. Né? O primeiro deles, que é o Software como Serviço, é um serviço que a maioria das nuvens oferece, de você deixar as coisas rodando lá e você oferecer ao cliente direto um software. Então, o que eu posso contratar da nuvem? Eu posso usar da nuvem? Eu uso um software direto. Eu uso o Office 365, que é um Office online. Eu uso sei lá, uso e-mail, Gmail. Eu uso o OneDrive ou Dropbox, serviço de armazenamento, né? Assim por diante, eu uso o Teams aqui que a gente está usando, que pode incluir seu web, né? E tu usa tudo a infraestrutura de nuvem, eu uso o YouTube. Eu estou usando vários softwares
que estão executando na nuvem que eu não tenho a menor ideia de onde eles estão executando, como eles estão executando, eu simplesmente vou lá e acesso o software que eu quero usar, né? Eu não gerencio nenhuma infraestrutura da aplicação, nada. Simplesmente vou lá e uso a aplicação como se fosse um serviço, né? O Platform as a Service é um modelo em que quem vai utilizar o serviço, né, da nuvem, o serviço que a nuvem vai me oferecer para eu utilizar, é de uma plataforma, né? Quer dizer o seguinte, é que você tem, por exemplo, um servidor de aplicação onde você pode fazer o deploy, colocar a sua aplicação em PHP, em Python, em Java, o que é que seja que você desenvolveu, você pode colocar lá e simplesmente mandar executar, mas você tem a plataforma disponível ali para você, inclusive às vezes com um serviço de armazenamento de dados, com um banco de dados para ser utilizado. Você tem toda uma infraestrutura para você desenvolver a aplicação e aí o cliente da nuvem desenvolve a aplicação, ele mesmo desenvolve, ele mesmo coloca ela no ar e é responsável pela gestão da aplicação, mas a infraestrutura que está por baixo da aplicação é toda a responsabilidade da nuvem, né? No software como serviço, tudo é responsabilidade da nuvem. Na plataforma como serviço, o software não é responsabilidade da nuvem, mas a plataforma é. Manter o banco de dados que ela está usando no ar é responsabilidade da nuvem. Manter o sistema operacional funcionando, as máquinas funcionando, tudo funcionando é responsabilidade da nuvem. E por último, você tem infraestrutura como serviço, Infrastructure as a Service, IaaS, que ela dá para o cliente a capacidade só de armazenamento e processamento. Uma máquina virtual para você poder usar, vamos dizer assim. E aí você instala o seu próprio software, instala o seu próprio sistema de banco de dados, seu servidor web, né? E aí, mas você não tem que se preocupar com o hardware. Se o hardware está funcionando ou não, é um problema da nuvem, né? Muitas vezes, até se o sistema operacional, uma parte dele está funcionando, se ele está atualizado ou não, muitas vezes isso aí pode ser responsabilidade da nuvem também. Então, e aí, se você pega a infraestrutura, você monta tudo do zero. Mas a infraestrutura ele te entrega, tá certo? Tem uma figurinha que mostra aqui mais ou menos, né, que nas soluções de TI tradicional, o que está em azul é responsabilidade do cliente, o que está em cinza é responsabilidade do provedor. Na TI tradicional, né, em que você tinha que comprar as máquinas na sua empresa, você tinha que gerenciar tudo de cabo a rabo. Com IaaS, você não precisa se preocupar em gerenciar a parte de rede, a parte de armazenamento de dados, que é o storage, você não precisa se preocupar com os servidores físicos, você não precisa se preocupar com que tipo de virtualização que usa, como funciona, e com a maioria das coisas dos sistemas operacionais também. Você se preocupa com um mínimo ali de configuração do sistema operacional. E você se preocupa, sim, com a sua aplicação, com o middleware dela, com a aplicação, com os dados, com a implementação dela e com tudo funcionando. Na plataforma como serviço, você, além de não se preocupar com nada do sistema operacional, você não se preocupa também com essa parte do middleware lá, do servidor de aplicação, você se preocupa só com a sua aplicação mesmo em si. E, por último, no software como serviço, você não se preocupa com nada, simplesmente faz uso da aplicação. É tudo responsabilidade da nuvem. Tudo. Beleza? Eu vi uma vez uma chargezinha, eu acho que eu não tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu acho que não tem aqui, não. Não, eu não tenho mais, não acho. Peraí. É porque tem exatamente a ver com isso que a gente está falando aqui. Não tem, não. Na verdade, não tem mais aqui, não. Mas ele fazia uma comparação de um churrasco com a computação em outro, com IaaS, SAS e PaaS. Né? Falava assim que o IaaS você tem que fornecer tudo, né? Você tem que pegar a churrasqueira da sua casa
na churrasqueira da sua casa, você vai fazer churrasco, você compra as carnes, você chama todo mundo para fazer, é o IAS. Você tem lá a churrasqueira, você não teve que construir a churrasqueira está pronta lá no seu prédio e você usa ela. Mas a partir desse momento você está fazendo churrasco e você comprou as carnes. No PAS, você compra as carnes, mas você tem um churrasqueiro que você contratou que está fazendo churrasco na churrasqueira do seu prédio, né? Então, no PAS, você não tem que cuidar de fazer o churrasco. Já tem um churrasqueiro fazendo para você, você só comprou as carnes lá. E no SAS, você está na churrascaria e come. Não tem que se preocupar com nada, nem com lavar prato no final, nem com fazer nada, nem tem churrasqueiro na casa, você não precisa ter. Certo? Essa aqui é meio que a comparação, mas é muito mais interessante do que isso que eu estou falando, a chargezinha, né? E aqui, nessa parte introdutória aí de nuvem, né, a última parte aqui que eu acho interessante é esse quadrante mágico do Gartner, que mostra quem são os líderes de mercado. Vocês já viram alguma vez o quadrante mágico do Gartner? Já ouviram falar? Não, nunca ouvi. Eu não. Bom, então é legal ouvir falar pelo menos uma vez. Tem a ver aqui no caso, é o quadrante mágico do Gartner para você ver soluções de nuvem, mas isso é usado para várias áreas da computação, né? O que quer dizer? O que é quadrante mágico do Gartner? Gartner é um instituto, então o Instituto Gartner é um instituto americano, provavelmente criado por alguém cujo sobrenome era Gartner, e que é um instituto que tem assim, um monte de gente lá que fica observando as tendências de mercado, a evolução do mercado nas várias áreas. Então tem cara que fica só observando o que está acontecendo no mundo de nuvem, o que são as novas tendências, o que os grandes provedores de nuvem estão oferecendo, o que eles pretendem oferecer, né? O que tem hoje, o que pretendem fazer, o que eles têm de recurso, o que eles têm de data center, o que eles têm de equipe e tal, para ver se o que eles estão pretendendo fazer eles vão conseguir fazer ou não. Ficam observando isso tudo, analisando isso tudo o ano inteiro. Tem uma equipe que fica só olhando para soluções de segurança, soluções de antivírus, quem é que tem antivírus, como é que está evoluindo isso. O outro fica olhando só para, sei lá, fabricantes de computadores, outro só soluções de armazenamento remoto. Então eles ficam olhando só isso aí. E aí, eles lançam 2 vezes por ano, se eu não me engano, são 2 vezes por ano, eles lançam um relatório do Gartner dizendo sobre, para todas as várias áreas da computação, dizendo para onde o mercado está caminhando, o que o mercado está querendo. Então, tem um relatório explicando tudo sobre nuvem, para onde vai caminhar, o que é o futuro, para onde está indo, o que eles esperam, o que já existe de serviço hoje, o que eles pretendem ter de serviços novos, né? Eles, assim, os grandes provedores e tal. E no final eles resumem tudo num quadrante mágico. Esse quadrante mágico tem um relatório gigante falando sobre todas as soluções de nuvem, e no final tem um quadrante mágico que tenta mostrar como está o mercado. Que é o seguinte, você tem 2 eixos aqui, o eixo X, que é a completude da visão, e o eixo Y, que é a habilidade de executar. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais à direita tiver aqui o pontinho, mais completa é a visão do provedor de serviço. Ou seja, mais ele se propõe a fazer, a entregar de serviço, né? Ou pelo menos mais, pode ser até que ele não faça agora, mas ele tá lá no roadmap dele, né? Nas coisas que ele vai fazer nos próximos anos, tais e tais e tais serviços que ele ainda não faz, mas ele vai fazer. Então ele tem uma visão muito completa do que deve ser feito. E a habilidade de executar é tipo assim, não adianta nada eu ter uma visão muito completa, mas eu não tenho uma equipe suficiente, não tenho data center suficiente, então eu vou ter que ainda crescer isso tudo para conseguir fazer. A habilidade de executar é nesse momento o que eu consigo fazer efetivamente com os recursos que eu tenho, né? Então, no fundo, as melhores soluções são aquelas que estão nessa ponta de cá, aqui, ó, na ponta superior direita, porque elas têm uma visão mais completa possível e com a habilidade de executar o mais completo possível também, né? Então aí eles pegam esse eixo, esse plano aqui e dividem em 4 partes. Por isso que é um quadrante mágico. Mágico porque você consegue visualizar através do quadrante como é que está o mercado. Então você divide em 4. E aí ele dá um nome para cada um desses quadros aqui. Ó. Esse aqui, esse quadrantezinho aqui, é chamado dos players de nicho, né? Dos provedores de soluções de nicho. Eles são os provedores de solução que atingem só um nicho de mercado. Por quê? Porque eles têm uma visão que não é muito completa, eles atendem só para alguma coisa específica, e
e a habilidade de executar deles também não é tão grande. Então, eles não atiram para tudo quanto é lado. Eles fazem um negócio muito específico para um nicho de mercado ali, né? Os visionários são aqueles em que têm uma visão muito boa, mas ainda não conseguem executar tudo. Então, eles fazem um pouco, apesar de ter uma visão muito mais ampla do que o que eles fazem. Eles só não dão conta de fazer isso naquele momento. Então, por isso que eles são visionários. Talvez daqui a alguns anos a empresa dos caras seja realmente boa. Por enquanto, eles têm uma visão muito boa, mas eles ainda não conseguem fazer tudo que eles pretendiam, que eles prometem que vão fazer. A habilidade de executar, aqui em cima, são os desafiadores, são os caras que têm uma grande habilidade de executar, mas eles não têm uma visão muito completa, então eles têm que ser desafiados ainda e tal, eles ainda precisam melhorar. E os líderes de mercado são aqueles que têm uma visão bem completa sobre a solução e também conseguem executar bem essa visão completa. Então são os líderes de mercado. Então, se você olhar aqui, ó, no caso das nuvens, isso se aplica às várias áreas de conhecimento. Aí. Mas no caso das nuvens, tem 6 soluções que aparecem aqui no quadrante mágico de Gartner, e tem os players de nicho, né, os provedores de solução para um nicho de mercado, que são a IBM, a Oracle e a Alibaba Cloud. Existem outras nuvens além dessa? Existem, mas essas são as grandes, as maiores, então eles colocam pelo menos as mais relevantes aqui. A IBM tem uma nuvem pequena, muito voltada para processamento de alto desempenho e tal, então não tem um alcance muito grande. A Oracle tem uma nuvem também, muito voltada para sistemas de armazenamento de dados, não só isso, mas muito voltado para isso. E a Alibaba Cloud tem uma lá para uma nuvem muito voltada para comércio eletrônico, mas que tem crescido bastante nos últimos anos. Você vê isso aqui, eu tô meio desatualizado, né? Tá em abril de 2018. A Amazon, que é a Amazon AWS, é a que tem a visão mais completa, é a mais completa de todas as nuvens, e a Microsoft vem crescendo muito ao longo dos anos. Então, se olhar agora em 2021, provavelmente ela já está mais a cola aqui essa AWS cresceu, mas a Azure, né, da Microsoft, cresceu muito também. E o Google vem aqui, ele também já subiu um pouco mais, ele já foi mais para trás, ele vem subindo também, ele vem melhorando a plataforma dele, mas esses 3 aí são os grandes líderes de mercado. Primeiro a AWS, depois a Azure, depois o Google Cloud. Ainda é assim. Então você olha isso aqui, você consegue ter uma visão de quem está à frente, quem está um pouco atrás. E esses relatórios, eles existem assim porque as empresas assinam esses relatórios. E aí elas têm em mãos, por exemplo, eu estou querendo um grande projeto de migrar minha solução para a nuvem. Poxa, eu vou olhar isso aqui e vou ver se, de repente, eu acho que talvez a AWS seja a melhor solução para mim, ou a AWS ou a Microsoft. A IBM não tanto. Alguém pode achar que a IBM é boa, porque olhou isso aqui e leu o relatório também e está vendo que a IBM está aqui porque ela é muito boa no processamento de alto desempenho. No resto é mais ou menos. E às vezes o que eu quero é justamente processamento de alto desempenho. Então, às vezes faz sentido estar aqui, né? Então, o quadrante de Gartner é para ter essa visão geral. Não substitui um relatório mais detalhado, mas ajuda a você entender um relatório mais detalhado, né? E aqui é só era uma previsão aqui também, que já até passou, né? De o quanto seria gastar, né, em recursos no ano aqui do Gartner também, em nuvem, né? Em bilhões de dólares aqui, né? Nós chegando lá em 100 bilhões de dólares para aplicações SAS, PAS, IAS, o SAS crescendo muito, o PAS também, e IAS também está crescendo, mas está sempre um pouco menos aqui, né? Se vocês olharem, por último, queria só comentar, essa é só para a gente ter uma ideia em nuvem, só para a gente ver essa evolução, né, esse sentido da evolução aí dos clusters para os grids para nuvem. Depois a gente vai explorar muitas coisas em nuvem aqui, esses serviços todos de nuvem de SAS, IAS, PAS, a gente vai ver na prática, a gente deve mexer com a Azure, que é a nuvem, mas mais lá para frente. Mas aqui foi só para dar essa visão geral, essa pincelada, né? Tá. Então a gente deve mexer mais para frente aí, né, em mais algumas coisas de nuvem, com mais detalhes, né? Eu ia falar alguma coisa agora, esqueci o que eu ia falar. Bom, não devia ser nada relevante, não. O mais importante é isso. É só ver que os investimentos em nuvem têm cada vez crescido mais, né? As pessoas têm ido cada vez mais buscar soluções em nuvem para não precisar ter a solução on-premise, que chama, né? A solução dentro da própria empresa. Principalmente para empresas
pequenas e médias, né, você manter uma infraestrutura própria significa também manter uma equipe para cuidar dessa infraestrutura própria. E às vezes isso começa a ficar meio caro, e quando você coloca na nuvem as coisas às vezes ficam um pouco mais baratas. E muitas vezes mais confiáveis também. Empresas de porte um pouco maior, você usa uma nuvem também, mas tem muita coisa na própria empresa, porque você consegue ter uma equipe e bancar ela sem que isso seja um custo muito alto para você, porque você já tem uma quantidade tão grande de servidores que ter algumas pessoas cuidando disso já não chega a ser um problema, né? Não chega a ser tão caro, vamos dizer assim. Mas mesmo essas empresas grandes têm migrado muitas das soluções dela para a nuvem também, né? Todas elas. Beleza? Deu para entender aqui a questão do quadrante mágico aí de Gartner? Isso é interessante entender, porque isso você pode achar para os vários temas, mais diversos temas aí que você imaginar. Né? Beleza? Pessoal, Beleza. está mais ou menos na nossa hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, eu já vou deixar para vocês, eu não tinha deixado até então, eu vou deixar para vocês já umas atividades relacionadas a alguns assuntos que a gente viu aqui, e que já começam a valer nota. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia ter a primeira nota, C1? São 5 atividades, valendo 2 pontos cada uma, né? Não sei se vocês lembram disso, mas vai ser assim. E a C2 e a C3 são outras atividades que a gente vai fazer. Então, já vou deixar algumas já valendo nota em cima desses assuntos que a gente está cobrindo aqui. Então, não deixem de fazer. Normalmente eu dou aí umas 2 semanas para vocês fazerem, então tem bastante tempo, bem tranquilo. Mas só para vocês olharem lá no Ava, que eu já vou disponibilizar a partir de amanhã. Beleza? Beleza. No mais, é isso aí. Boa noite para vocês. Até nossa próxima aula. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite.